Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos para giro de notícias nesse domingão pós-vitória do Vasco. Ontem o Vasco derrotou de virada o Brasil de Pelotas por 2-1 lá no Sul e garantiu a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, que seja a primeira de muitas, né? Que daqui para frente a coisa comece a engrenar e o Vasco tenha aí uma Série B tranquila, que é o que a gente espera. Ontem foi no sufoco de novo, mas o Vasco garantiu aí os 3 pontos, né, que é o que realmente importa no fim das contas. Vamos falar aqui sobre esse jogo, sobre Daniel Amorim, né, cara, que virou talvez o destaque da partida, né? Aliás, talvez não, com toda certeza foi o destaque da partida de ontem, entrou, mudou o jogo e ganhou moral com o treinador e também com a torcida que não conhecia o Daniel Amorim. Ontem o cartão de visitas dele foi bem interessante. Vamos falar sobre Marcelo Cabo, que não será o técnico do Vasco na partida contra o Avaí, pois foi expulso ontem após o jogo contra o Brasil, naquela confusão que teve lá. Enfim, então a vinheta vai rodar. Antes da vinheta rodar, você deixa o like aí, o like é muito importante, e também se inscreva aqui no canal se for sua primeira vez. Estamos aí pertinho de bater os 140 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal nesse domingão, e o domingo é até melhor, né? Quando o Vasco vence no sábado. Se o Vasco não tivesse conseguido a vitória ontem, o domingo hoje ia ser aquele domingo brocochô, todo mundo mal-humorado, mas como o Vasco consegue a vitória, né, conseguiu virar o jogo, mesmo jogando abaixo do que a gente espera, o domingo é um pouquinho mais sorridente para o torcedor do Vasco, com toda certeza. Ontem foi no sufoco, né? O Vasco estava perdendo até os 35 do segundo tempo, mas consegue ali a virada em 5 minutos, né? Um gol do Daniel Amorim, que tinha acabado de entrar, e outro do Morato, que também tinha acabado de entrar, né? De certa forma, brilhou a estrela do Marcelo Cabo, colocando os dois jogadores aí que fizeram os gols da virada vascaína. Bom, vamos começar falando aqui pela confusão, que no final do jogo teve lá um empurra-empurra, um início de confusão. Não chegou a ter pancadaria porque a turma do Deixa Disso ali afastou, né, a galera, mas os ânimos ficaram bastante exaltados no final do jogo, principalmente entre o treinador do Brasil de Pelotas, o auxiliar do Vasco, o Gabriel Cabo, né, filho do Marcelo Cabo, e o próprio treinador do Vasco, Marcelo Cabo. Os três se estranharam bastante ali. O filho do treinador do Vasco, o Gabriel Cabo, chegou a trocar empurrões ali com o treinador do Brasil de Pelotas. Os ânimos ficaram exaltados ali no final do jogo e acabou, meu amigo, que foi todo mundo expulso. O juiz não mostrou o cartão vermelho lá na hora, mas registrou em súmula que Marcelo Cabo, treinador do Vasco, Gabriel Cabo, seu auxiliar, e o treinador do Brasil de Pelotas foram expulsos. Eu vou ler aqui o relato do árbitro, né, na súmula, informando a expulsão dos 3, né, envolvidos nessa confusão. Vamos lá. Expulsei, após o término da partida, o técnico da equipe do Vasco da Gama, senhor Marcelo Ribeiro Cabo, pois o mesmo se dirigiu à comissão técnica da equipe do Brasil, proferindo as seguintes palavras: quero ver fazer gracinha agora, iniciando uma confusão entre as equipes. Em seguida, o treinador da equipe do Brasil, senhor Cláudio Aparecido Tencati, trocou empurrões com o auxiliar técnico da equipe do Vasco da Gama, senhor José Gabriel Cabo, sendo contidos pelos atletas de ambas as equipes até a entrada do vestiário da equipe visitante, motivo pelo qual ambos também foram expulsos. Informo que não foi possível apresentar os cartões no campo de jogo, pois os envolvidos foram direto para o vestiário. Então, Marcelo Cabo expulso, técnico do Brasil de Pelotas expulso, e também expulso o filho do Marcelo Cabo, que é o seu auxiliar, Gabriel Cabo. Com isso, Marcelo Cabo não poderá ser o técnico do Vasco na quarta-feira na partida contra o Avaí, porque tem suspensão automática para treinador também. Ele pode trabalhar normalmente durante a semana, mas não pode estar no banco de reservas na partida contra a equipe do Avaí. Com isso, sem Marcelo Cabo e sem Gabriel Cabo, que é seu auxiliar ali imediato,
A tendência é de que Fábio Cortez, que é o segundo auxiliar ali de Marcelo Cabo, né, ex-treinador da equipe sub-16 do Vasco, seja o comandante da equipe contra o Avaí. Tá passando aí uma foto do Gabriel Cabo com o Marcelo Cabo e o Fábio Cortez. O Fábio Cortez é o careca e provavelmente ele será o treinador do Vasco aí na partida contra o Avaí no meio de semana. O Vasco sem o seu treinador expulso depois da partida contra o Brasil de Pelotas. Falando agora de Marcelo Cabo, ele comentou ali sobre as falhas defensivas do Vasco, né? Uma coisa que o torcedor do Vasco se preocupa muito, que vem reclamando muito nas redes sociais, né? A zaga realmente não passa e não inspira nenhuma confiança. E o Marcelo Cabo foi perguntado sobre a possibilidade de mudança nessa defesa. Uma mudança vai acontecer cedo ou tarde, né? O Castan volta e é titular desse time. Mas foi perguntado ali sobre a expectativa de reforço. Será que precisa contratar mais algum zagueiro? Será que tem que mudar as peças? O que está acontecendo? E o Marcelo Cabo explicou a visão dele sobre a zaga do Vasco e disse que está aberto sim a mudanças, vai analisar para tentar tomar a melhor decisão possível. Confira. Se a gente for analisar os 2 gols do Operário, mais o gol que a gente tomou hoje, foi um encaixe de marcação-pressão do adversário que a gente não conseguiu tirar a bola da pressão rápida. Então, assim, claro que me incomoda muito tomar gol em todos os jogos, mas teve muita dificuldade no primeiro tempo, sim, o sistema defensivo, mas no segundo tempo, jogando linha alta, eles fizeram boas coberturas, travaram bons duelos com a transição do Brasil de Pelotas e a gente teve uma melhora defensiva no segundo tempo. Claro que eu sempre analiso, né, todo o contexto do jogo e se houver alguma necessidade a gente vai fazer mudança, mas ter calma nesse momento. A gente acaba de vir de uma vitória muito importante e a partir de amanhã eu vou analisar tudo o que ocorreu nesse jogo para que a gente tome as providências para o próximo jogo. Emerson, meu querido, Série B é mais ou menos isso que você viu hoje, né? A gente pega um time bem encaixado com a marcação-pressão, um time que joga dentro de casa, tem muita imposição física, marca muito forte, tem uma bala aérea muito forte, e a gente demorou, né, a adaptar o jogo, a entender a circunstância do jogo, mas eu creio que o Vasco fez um grande segundo tempo. Eu acho que os jogadores entenderam o que precisava no segundo tempo e a gente acaba virando um jogo que eu acho muito difícil qualquer equipe aqui dentro do Bento de Freitas virar um jogo como o Vasco virou hoje. O Vasco virou o jogo organizado, o Vasco virou o jogo fazendo aquilo que eu pedi no intervalo, né? E a gente acaba levando uma vitória muito importante. Eu vou trabalhar muito para que não seja sempre assim, para que a gente tenha vitórias e geralmente o controle do jogo, que é uma característica do Vasco. Mas a circunstância do jogo hoje foi muito mais competitiva do que qualquer plasticidade do jogo. Mas vamos continuar construindo o Vasco, trabalhando bastante para que a gente agora, depois dessa vitória, que eu acredito que seja um divisor de águas dentro da competição, e a gente emplaque agora as vitórias que o Vasco precisa para estar na parte alta da tabela. Bom, falamos da defesa do Vasco, que é realmente um problema, mas agora vamos falar do destaque positivo da noite, que com toda certeza foi Daniel Amorim, o arranha-céu artilheiro, o Peter Crouch da colina, né? Daniel Amorim, grandalhão, meio desengonçado, um jogador que chegou ali sob desconfiança do torcedor, né? Que não conhecia o Daniel Amorim, mas o cartão de visitas dele ontem contra o Brasil foi bastante interessante. Entrou, foi o herói da partida, né? Mudou o jogo não só pelo gol, mas pela postura, pela vontade, pela entrega, contagiou ali os jogadores. Apesar de ser grandão, meio desengonçado, mostrou certa técnica também, né? Mostrou que não é só aquele cara que fica lá dentro da área esperando bola de cabeça. Ele saiu da área, puxou ali algumas jogadas, né? Teve uma jogada que ele saiu ali pela esquerda, saiu passando por todo mundo, enfim, muita disposição e foi uma surpresa positiva, né? Agradou o torcedor do Vasco. Tanto que fez o primeiro gol, né? O gol de empate e participa do segundo gol. O gol do Morato tem participação fundamental também do Daniel Amorim, porque ele tá ali na área e quando ele se movimenta, ele puxa 3 zagueiros do Brasil de Pelotas em cima dele e o Morato fica sozinho só para cabecear e fazer o gol. Então ele teve uma participação fundamental nessa vitória do Vasco sobre o Brasil de Pelotas. Com toda certeza foi o destaque positivo do Vasco nesse jogo. E o torcedor nas redes sociais, é claro, né, já começou a fazer brincadeiras, chamar ele de Peter Crouch,
pirulitão da colina, enfim, a galera tá aí, o Daniel Amorim tá com moral, né, pelo menos nessa semana tá com moral com o torcedor do Vasco. E o Marcelo Cabo falou também sobre a participação do Daniel Amorim na partida, né, essa grata surpresa ao torcedor do Vasco, mas que para o Marcelo Cabo não era surpresa, já que ele conhecia o jogador de outras ocasiões. Confira o que disse o Marcelo Cabo. Eu me lembro quando a gente foi contratar o Daniel Amorim, eu em reunião com o Alexandre Pássaro, e ele falou que ele seria muito importante pelo seu tamanho, pela sua imposição física, que geralmente ele, dentro da área, ele puxa 2 marcações e o Cano geralmente ia ter espaço para poder explorar essa entrada na área quando a gente lateralizasse o jogo. E foi justamente essa leitura. Quando ele puxou, 2, 3 jogadores entraram com ele e o Morato entrou por trás e fez o gol da vitória. Quando a gente contratou o Daniel Amorim, eu trabalhei com o Daniel Amorim em 2013, trabalhei agora no CRB. Daniel Amorim, ele fez o primeiro gol e a jogada do segundo gol, ele inicia do lado direito, onde ele segura a bola, gira, faz o facão por dentro com ela e inverte o lado. Então, o Daniel, ele é um jogador que ele é um jogador de área pela sua altura, pela sua imposição física, mas é um jogador que também tem a característica de sair da área e também fazer a bola. É um jogador de 1,91 m que tem uma boa velocidade. Então é um jogador que a gente escolheu dentro do mercado, aquelas oportunidades de mercado que a gente sabia que precisava uma característica dessa para a gente usar como a gente usou hoje. 20 do segundo tempo, 1-0 ao adversário, com a linha muito baixa, e a gente precisava de um jogador dessa característica que a gente não tinha no elenco. Daniel, um jovem jogador que chegou, está trabalhando bastante, está sabendo a oportunidade e a característica que ele tem para a equipe, e a gente sabe que a gente vai precisar muito dele dentro da temporada, e ele vai nos ajudar. Então tá aí, né? Daniel Amorim, o cara que fez o domingo do Vasco ser um pouquinho mais tranquilo, porque se ele não entra e não muda o jogo ontem à noite, hoje a gente já tá completamente mal-humorado, né? O Daniel Amorim fez o almoço do vascaíno ser um pouquinho mais tranquilo nesse domingo. Tomara que continue assim, tomara que contra o Avaí ele guarde mais um, né? Afinal, o Avaí é o ex-clube dele. Lei do ex pra cima do Avaí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!